Programa Mercado e Ação retorna agora, depois desse breve intervalo, recebendo o primeiro personal trainer do estado do Rio Grande do Sul, João Carlos Celiani. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos os telespectadores. Não sei se fui o primeiro, mas certamente estou entre os primeiros. São quase 40 anos de profissão. É um tempo danado de longo. Aliás, naquele tempo não era personal trainer, era aula particular de educação física. Celiani, tu tens a formação em educação física. Quais são todas as tuas formações? Depois, na verdade, eu primeiro fiz biologia, que foi o que me abriu o interesse por essas demais áreas, né? Eu sempre fui atleta, fui fazer educação física, iniciei o trabalho já dando aula antes de entrar para a faculdade. E depois eu fiz uma especialização em trabalho com cardiopatas, na prevenção e reabilitação de cardiopatias. E por força do mercado eu senti muita necessidade, porque quando chegava em mim os pacientes, já vinham com algumas outras patologias. Todos chegavam com dor, ninguém vai sem dor. Ou com necessidade, uma reabilitação cardiovascular, não é? Bem, e aí em função disso eu fui fazer a fisioterapia. Fiz o curso, nunca exerci, não fiz o CREFITO, não terminei o estágio, mas é de muito valor, de bastante uso, não é? Fiz uma especialização em treinamento físico, depois fiz vários cursos também, que aí surgem inclusive as modalidades e as modernidades, tipos de atividades. A evolução da ciência trouxe uma série de ferramentas novas que precisam uma adequação, uma formação, e a própria forma de se tratar essas várias patologias também evoluíram, não? Celiani, ao longo desses 40 anos que tu está vivenciando esse mercado, mudou o perfil da necessidade da pessoa. Ela está muito mais agredida hoje pela mídia, por internet, pelas pressões do dia a dia, por noites mal dormidas. Isso tem afetado a própria necessidade de uma atividade física. Sim. A pessoa hoje não caminha, se não é, ou é medo de assalto, ou é falta de espaço, ou é falta de tempo, enfim, tudo isso faz com que atrapalhe a saúde dela. Isso está mais ou menos conectado com o que eu vinha te falando. Nós temos que estar sempre atento à evolução do ser, do indivíduo. É evidente que as tecnologias novas trouxeram uma série de facilidades que foram nos afastando da nossa premissa original, que era correr atrás da comida, fugir do bicho, entende? E foram-se, em função disso, dessa falta de atividade, da questão da industrialização dos alimentos, a questão do processo industrial com que passou o mundo inteiro, a industrialização dos movimentos repetidos, da onde surgiram as lesões de esforços repetitivos, que depois evoluíram para DORT, que são doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. E aí não é só a questão osteomuscular, tem também a psicológica, que afeta sono, digestão, o estresse num todo. Então, é evidente que a gente, para ter um indivíduo são, a gente tem que estar atento às atividades dele. E as atividades no cotidiano evoluem com o mundo, com a tecnologia. Hoje, nós temos até algumas patologias decorrentes das modernidades tecnológicas. Por exemplo, hoje todo mundo anda com o telefone na mão, anda teclando. Então, a posição com que a pessoa tecla desloca a cabeça da posição adequada, traz cervicalgia. O excesso de teclar traz tendinites. Eu não tinha noção, tu falaste agora a questão das pessoas andarem teclando, eu não tinha essa noção. Quais são as outras, digamos, eu não vou chamar de doenças, eu não sei exatamente como chamar, mas... São patologias. Patologias ligadas à atualidade. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, 50% da população não faz atividade física nenhuma, já está sujeita a uma série de riscos, né? Somente 4% da nossa população frequenta academias regularmente. O nosso corpo, ele foi feito para andar em movimento, em atividade. Então, por exemplo, a inadequação do calçado, a inadequação da roupa, a inadequação do dormir num bom colchão, a inadequação do sentar, a gente senta torto. Então, são várias
possibilidades de degeneração, de traumas que no decorrer do tempo acabam roubando o bem-estar do indivíduo. Todos esses aspectos que tu citaste, eles são comportamentais, ou seja, eles são por decisão da própria pessoa. Ou do ritmo de vida, da necessidade. Mas acaba sendo, mesmo no ritmo de vida, eu posso descer 2 paradas antes do meu ônibus e caminhar, eu posso, enfim, fazer uma série de coisas, eu não preciso andar de carro sempre, eu não preciso ficar em frente a um computador o tempo todo. Evidentemente, nós procuramos... Existe a capacidade da decisão nesse processo de aceitar ou não. Sem dúvida, mas aí é tão grande o número de fatores que interferem nisso, a falta de tempo, o estresse, a necessidade que a pessoa tem, às vezes, de estar mais com a família, muitas vezes trabalha em excesso, o pouco tempo livre que tem, prefere dedicar para estar em casa com a família. É evidente, a gente tem trabalhado muito em cima de conscientização. A grande palavra de ordem hoje é moderação, é o meio termo. Imagina que o indivíduo, com apenas 30 minutos, 3 vezes por semana, ele já diminui o risco de doença cardiovascular dele sensivelmente, vertiginosamente. Então, é um hábito simples e a gente não vê isso. Sem dúvida. Dentro das empresas, que tipo de ações a empresa pode adotar ou o funcionário dentro da sua empresa, que tipo de atividades nós temos físicas? Por volta de 1925, na Polônia surgiu a primeira citação sobre isso, que é a ginástica laboral. Isso foi decorrente do processo de industrialização. As linhas de montagem obrigavam os indivíduos a repetir determinados movimentos e que, através dessa repetição contínua, traziam uma série de desvios e disfunções posturais, osteomusculares e etc. Então, a partir disso aí começou a se trabalhar, inclusive agora, semana passada, passou um projeto na Câmara que obriga os funcionários públicos a terem direito a 10 minutos a cada 4 horas de ginástica laboral, que antigamente já foi chamada de ginástica de pausa, que é exatamente para isso, para compensar aquele tempo que a pessoa está submetida a um fator estressante, a uma posição inadequada, a um movimento repetitivo e, inclusive, para que ela possa ter um relaxamento, um destensionamento. Esses 10 minutos do dia dentro da empresa, vamos fazer a suposição que se aplica a qualquer empresa, ela poderia ser o substituto dos 30 minutos 3 vezes por semana ou seria complementar? Não, porque ela é voltada, ela é adequada exatamente àquela atividade e a disponibilidade, até a cultura da empresa para o melhor desempenho dela naquela atividade. Né? Nós temos dentro das atividades físicas uma gama de valências que são trabalhadas. As osteomusculares, que o nome já diz, respeito a músculos, ossos, articulações. As cardiovasculares, que são as que abrangem a parte mais orgânica, e cada uma merece uma atenção em especial. Né? Então, evidente que hoje, para te ver um corpo sarado, como se diz, isso exige uma dedicação bem grande, tempo de treino, alimentação, e que não é o objetivo de todo mundo. Então, a pessoa vai determinar dentro da filosofia de vida dela, dentro das possibilidades, qual atividade que ela melhor se encaixa. Tu falou na modernidade aí, academia, o pessoal toma aquelas bombas para ficar sarado mais rápido, né? Aquilo é um veneno. Esse aí é um assunto... Fala um pouco desse assunto, que ele é polêmico e... É um assunto muito polêmico. E tem gente que quer moldar o corpo muito rápido. O que acontece é o seguinte, a famosa bomba, que nada mais são que os hormônios sintéticos, ela surge na guerra, quando foram encontrados aqueles campos de concentração com aqueles prisioneiros completamente depauperados, completamente desnutridos e sem massa muscular nenhuma. Então, se aplicavam naquela ocasião os hormônios para que ele desenvolvesse massa muscular. Um dos médicos envolvidos nesse processo era fisiculturista. E ele olhou e disse assim, pô, se esse pessoal doente, fraco desse jeito, ganha massa muscular, eu, na minha condição, vou ganhar muito mais. E realmente foi o que aconteceu. Hoje existe toda uma ciência voltada para isso, em busca de performance, inclusive nos esportes de alta performance, e há também a colocação dos hormônios como reposição hormonal. Haja à vista que todos nós passamos
por um processo de crescimento que, num determinado momento, essa produção hormonal vai ser diminuída. Nós, homens, temos a andropausa, que é pouco conhecida, é um estigma, ninguém fala, e as mulheres na menopausa. Então, o que acontece? No processo de andropausa, o homem produz menos testosterona. Então, ele vai ter, naturalmente, uma perda de massa muscular, um aumento de gordura, né? E hoje algumas pessoas usam a reposição hormonal como forma de corrigir isso. Então, tu tem que ter cuidado. É evidente que tudo que é usado em excesso é lesivo. O nosso corpo é mais de 70% água. Em excesso ou sem prescrição? Eu sou em prescrição. Se tu colocar a cabeça dentro de um balde d'água e ficar 3 minutos sem respirar, tu vai morrer afogado. Não estou com isso dizendo que devam procurar. Sim. Deve-se procurar a orientação de um médico adequado, fazer a taxação hormonal, usar a medicação correta durante um período com controle, se houver necessidade. Se não, eu acho que pela estética é um risco muito grande, porque tem muito efeito colateral. Dentro desses malefícios, é correto eu afirmar que 90% do problema físico começa com uma noite mal dormida? Colchão errado, travesseiro errado? Eu não sei te dizer se 90%, mas é durante o sono que nós reparamos todo o nosso organismo. É durante o sono que são liberados hormônios que vão tamponar, né, os desgastes que tivemos no decorrer do dia e nos preparar para o dia subsequente. E é claro que uma pessoa que dorme mal, dorme num colchão inadequado, tem um sono agitado, não cuida da higiene do sono, ela vai ter custos bem altos, desde dor, né, que é o que mais se ouve falar, até pela posição inadequada de dormir. Tem posição correta para dormir. Tem aquele colchão que o pessoal diz, tem o meu buraquinho certo. Aquilo ali é a morte lenta. É a morte lenta. É a morte lenta, né? Isso rouba a qualidade de vida, inclusive capacidade laboral do indivíduo. E com a capacidade laboral afetada, o risco de acidente aumenta muito. Aumenta muito, evidente. Nós vamos nos aproximando do final do nosso programa. Parece incrível, mas o tempo voa. Eu queria que tu desse, de acordo com a tua experiência, fizesse pequenas dicas aí para o nosso... Temos em torno de 1 minuto, que eu quero que tu use para dar uma orientação, dar uma aula aqui. Bom, a qualidade de vida inicia exatamente por esses detalhes. Um bom sono, acima de tudo. Uma alimentação adequada, evitar a alimentação industrializada, né? Abrir menos pacotes e tirar mais cascas. Uma atividade física moderada, regular. Evitar o uso de tabaco e álcool. Vou dizer em excesso aqui, porque... porque uma cervejinha você tem, né? sem dúvida. Né? Até alguns... Se prescreve uma taça de vinho à noite por causa dos antioxidantes contidos no vinho, mas aí o pessoal vai lá, toma um garrafão, detona com o fígado. Né? O cálice e a taça é desse tamanho e não deste. É verdade. Então, e principalmente, como eu já falei anteriormente, o importante é bom senso. Nem tudo que é bom para um necessariamente vai ser bom para outro. Então, receitas prontas de treino ou de dieta, ainda há pouco falávamos sobre a questão das tecnologias novas e do uso de aplicativos. Vê quem que está te aconselhando, se é uma pessoa capacitada, se realmente tem uma formação e, acima de tudo, se é o mais adequado para ti. Então, dormir bem, comer bem, e movimentar-se razoavelmente. A dica, basicamente, é isso aí. Simples. Legal. Agradecendo a tua presença, ficamos por aqui, desejando uma boa semana a todos. Obrigado.